Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E o Vladimir Putin completou essa semana 20 anos no poder, né, lá na Rússia, no poder de fato. Logo após a queda da União Soviética, ele foi inserido na política pelo seu ex-professor de Direito, então prefeito de São Petersburgo na época, que o colocou na política de São Petersburgo, porque era um momento de crise na Rússia. Eles estavam passando por um desabastecimento para conseguir comida, né, junto aí à máfia. Mas o Putin, ele ganha mesmo o respeito ali do Yeltsin, né, quando ele vai para a FSB. O Boris Yeltsin, que tinha herdado a Rússia, né, depois da queda da União Soviética. O Boris Yeltsin, que era conhecido por beber demais, era um sujeito um tanto excêntrico, né? Ele já estava em baixa a sua popularidade lá para os meados de 1999, e o Putin, lá como diretor da FSB, né, desempenhando ali um bom trabalho, ganhou a confiança do Yeltsin e pôde substituir por conta aí do seu alcoolismo, né? O Putin, a grande sacada do Putin foi detectar que ele precisava utilizar os meios, né, que a KGB usou por muito tempo, a própria FSB, para poder fazer sabotagens, tramóias. O Boris Yeltsin, ele praticamente adia a eleição na Rússia, porque a Constituição da Rússia impede que sejam realizadas eleições em tempo de guerra. Então ele entrou em guerra com a Chechênia, né, a segunda guerra da Chechênia, a primeira em 96 e a outra em 99, quando Vladimir Putin invade a Chechênia. Automaticamente ele adia a eleição e se torna um grande herói nacional. Essa invasão da Chechênia, um conjunto de prédios de moradores ali na Rússia, em Moscou, explodiram, né? E a investigação apontou que o artefato usado na explosão, inclusive um deles não detonados, foi identificado como sendo um artefato do exército. Baseado nisso, sem nenhum chechênio envolvido, o Vladimir Putin, mesmo assim, ordenou a invasão da Chechênia, foi lá, né, resolveu o problema, atacou a Chechênia e voltou como herói nacional. Depois disso, ele vence as eleições com uma popularidade absurda, assume em 2000. Assim que ele assume né, a queda da União Soviética, os meios de produção, que estavam todos na mão do Estado, foram distribuídos para o que chamamos de amigos do rei, né, os oligarcas ali, que ou eram simpatizantes ao partido, ou possuíam algum contato, algum benefício. Eles ficaram cada um com um setor, né, a sua parte de propina para o Estado, para o governo russo. O Putin, a sua oligarquia, o Putin se comprometeu em não deixar mais ninguém entrar no mercado. Dessa forma, esses oligarcas não teriam competição, então ele poderia, através dessas pessoas, em troca, eles dariam propina para o Vladimir Putin, né? Inclusive, tem um caso, né, nessa ascensão do Vladimir Putin, né, nessa consolidação do seu poder. Em 2004, o primeiro ministro da Alemanha, né, o Schröder, ele tinha uma relação tanto esquisita com o Vladimir Putin. Os dois eram bons amigos mesmo, né, de tomar café juntos, se reunir, viajar, um ficar na casa do outro, enfim. E logo após o final do mandato, na verdade no final de hoje, ele fez um contrato maravilhoso para a Rússia, que foi o gasoduto, né, que permite que até hoje a Rússia possa coagir a Europa. Então ele fechou ali a concessão de um grandioso gasoduto para abastecer a Alemanha, e logo após a saída do poder do Schröder, quando ficou a Angela Merkel no lugar, quem virou o presidente da empresa, do consórcio que tomou conta desse gasoduto, o próprio Schröder, foi nomeado aí pelo Vladimir Putin, consolidasse ali a exportação de gás da Rússia para a Europa, né? Isso melhorou ainda mais a vida financeira da Rússia naquele momento e explodiu ainda mais a popularidade do Putin. Só que ele assumiu em 2000, né, mandato de 4 anos. Em 2006 ele teve que sair em 2008 ele teve que sair do poder, né, porque o mandato não permitia mais. Então ele coloca no lugar dele o Dmitry Medvedev, que era o seu bom amigo, né, o cara que treina com ele, toma café junto, joga tênis. E a presidência, na verdade, ele colocou um poste no lugar, né, ganhou a eleição, o Dmitry Medvedev. Enquanto o Dmitry Medvedev assumia a presidência da Rússia, a Duma russa, e a partir dali ele praticamente se manteve o presidente da República, que então era 4 anos, né, ele ficou de 2000 a 2004, ele volta em 2012. O mandato de presidente lá já estava com 6 anos. Mostram pessoas pagas, já é um esquema até conhecido, principalmente em São Petersburgo,
de pessoas que pegam uma máquina, tipo uma Xerox, uma scanner, né? E as pessoas vêm com um bolo ali, então um montão de voto para o Vladimir Putin. Dessa forma ele vence novamente as eleições e está aí com o mandato vigorando e agora já pensando em mudar de novo a Constituição e permitir a reeleição indefinidamente. E nesse meio termo aí, as pessoas perguntam, mas não tem uma oposição ao Putin? A popularidade de Putin é agora completamente diferente da que ele tinha antes. Popularidade baseada na ausência de alternativa, no princípio de contanto que não piore. Assim que uma alternativa aparecer, sua popularidade diminuirá. Possíveis alternativas ao Vladimir Putin, elas morrem, né? Então todo opositor do Putin ou acaba preso, depois é morto, é envenenado, ou tem um câncer esquisito e acaba morrendo. O último foi agora, mês passado, né? Mais uma pessoa que estava organizando manifestações contra o Putin acabou doente. Então é recorrente essas táticas. O Putin tem total domínio, total conhecimento de como é o modus operandi e dessa forma ele impede essa tal alternativa. E quem é a alternativa? Quem é o segundo partido mais sisudo, mais soviético? O Putin, inclusive nessa série que eu fiz, alternativa, né, a essas vias as vias políticas do Vladimir Putin, é o que ele segue. Enquanto isso tem a segunda opção, o Partido Comunista, e quando surge alguém mais pró-Ocidente, esse cara acaba morrendo. Inclusive teve um caso, né, de uma pessoa que foi baleada na frente do Kremlin. E por incrível que pareça, a Câmara possui uma fortuna bilionária. O caso Rosinvest, né, onde ele ficava com 97% de dinheiro desviado para a compra de materiais hospitalares, e com isso ele operar no Rio de Janeiro, tinha que pagar, né, os 5% para o Cabral, o Putin pedia logo, né, 97%, como no caso Rosinvest. Então, esse é o modus operandi, é dessa forma que o Vladimir Putin se mantém no poder, né, de uma maneira praticamente totalitária, coagindo qualquer um que pense contra ele, e o problema de tudo na Rússia é a corrupção. Sempre terá um lugar na mesa para uma negociação. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria.